Olá, meus amigos, minhas amigas, estamos aqui com mais uma aula para vocês sobre cinética. Vamos fechar o capítulo de cinética. Nessa aula, nós vamos abordar os últimos tópicos que são de extrema relevância no ensino e no aprendizado da cinética e vamos ver alguns exercícios, alguns exemplos de aplicações desse conteúdo nas provas do Rio e de São Paulo. Exercícios, como sempre, muito bem selecionados para que vocês tenham uma preparação bem adequada para o vestibular de vocês. Ok? Vamos lá. Os objetivos dessa aula são lei da ação das massas, que é aquela expressão da velocidade, os campos de atuação da cinética e como determinar e para que serve a ordem de uma reação. Tudo bem? Então, os objetivos são lei da ação das massas, expressão da velocidade, campos de atuação e ordem da reação. O que é e para que serve. Vamos lá. Primeiro, vamos ver a lei da ação das massas. Essa é uma lei fundamental da química. Essa lei, estabelecida por dois químicos, Gutenberg e Baage, em 1867, estabelece que a velocidade de uma reação é diretamente proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes, ou seja, a concentração de um reagente vezes a concentração do outro reagente. E essas concentrações vão estar elevadas a expoentes que são determinados experimentalmente, ok? Continuar. Vamos ver como expressar essa lei na forma de uma equação. Seja a reação A mais B dando C, onde as letras minúsculas representam os coeficientes estequiométricos dessa reação. Essa expressão da lei da velocidade pode ser expressa por uma equação que é V igual a K, que multiplica A elevado a X, B elevado a isso. Qual o significado de cada um desses termos? V é a velocidade da reação. K é uma constante de proporcionalidade. Vocês sabem na matemática que toda vez que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade, essa transformação tem que vir acompanhada de uma constante. Essa constante é o K. E esse K é denominado velocidade específica da reação ou constante da velocidade da reação. Agora, calmem, esse K é uma constante, mas esse K varia em função da temperatura. Por isso que em vários exercícios que envolvem cinética e equilíbrio químico, o enunciado menciona a temperatura. O que ele quer dizer com isso? Que tudo que ele está dizendo ali só é verdade naquela temperatura, porque aquele K só tem aquele valor naquela temperatura. Então, o K não é tão constante assim. O colchete representa as concentrações em mol por litro. Nesse caso, concentrações dos reagentes. Eu vou usar esse colchete várias vezes. E, finalmente, X e Y, que são os expoentes de A e B, são valores determinados experimentalmente. Tudo bem? Agora, vamos aplicar essa lei aos diversos tipos de reações do nosso dia a dia e dos nossos vestibulares. Primeiro tipo de reação que nós vamos analisar são as reações elementares. O que vem a ser uma reação elementar? Uma reação elementar é uma reação que ocorre em apenas uma etapa. Ela ocorre. Então, nesse ponto, nós estamos analisando
um tipo específico de reação. É uma reação que ocorre em apenas uma etapa, tipo A mais B dando C. Ponto. Para esse tipo de reação, nós vamos ter uma facilitação na montagem da equação da lei da velocidade. E qual é? Vamos ver. Observe que numa reação elementar, os expoentes, lembram x e o y, que são normalmente determinados experimentalmente, nesse caso, vão ser iguais aos coeficientes estequiométricos da reação. Aquele Azinho e aquele Bzinho minúsculos do exemplo anterior. Então, observe só. Olha a equação. H2 mais Cl2 dando HCl. A expressão da velocidade para essa reação vai ser V igual a K, que multiplica a concentração molar de H2 elevado a 1, porque 1 é o coeficiente estequiométrico, vezes Cl2 também elevado a 1. Entendeu? Então, no caso de uma reação elementar, reação que ocorre em apenas uma etapa, os expoentes vão ser iguais aos coeficientes. Vamos dar mais um exemplo. Observe. V igual a K, dióxido de enxofre elevado ao quadrado e gás oxigênio elevado a 1, 2 em 1, que são os coeficientes estequiométricos da equação. Até aí foi? Vamos a mais alguns exemplos de reações elementares. Toninho, como é que eu vou saber se a reação é elementar ou não? O enunciado diz. O enunciado vai dizer, você não está no laboratório, o enunciado tem que dizer. Então, observe essa reação. Quais são os coeficientes estequiométricos? 2 do monóxido e 1 do gás oxigênio. Portanto, a expressão da velocidade vai ser V igual a K, que multiplica a concentração em mol por litro do monóxido elevado ao quadrado, vezes a concentração molar do gás oxigênio elevado a 1. Perfeito? Mais um exemplo. Reagente, dióxido de hidrogênio, coeficiente dele 2. Então, a expressão da velocidade vai ser V igual a K, que multiplica a concentração molar do NO2 elevado ao quadrado. Entenderam? Bem simples, né? Bem simples. Agora, meus amigos e amigas, vamos estudar uma reação um pouco mais complexa, que são as reações não elementares. São reações que ocorrem em mais de uma etapa. São reações um pouco mais complexas. Vamos analisar agora como é que fica a lei da ação das massas para esse tipo de reação. Bom, como vimos, como dito, essas reações ocorrem em mais de uma etapa. Vamos ver um exemplo disso. Suponha essa reação aí, tá vendo? Dióxido de nitrogênio reagindo com monóxido de carbono, dando dióxido de carbono mais monóxido de nitrogênio. Essa reação é uma reação não elementar, ela não ocorre em apenas uma etapa. Como é que essa reação ocorre? Essa reação ocorre assim. Ela ocorre numa primeira etapa. 2 de dióxido de nitrogênio produzindo trióxido de nitrogênio mais monóxido de nitrogênio. Essa é a primeira etapa dela. A segunda etapa, o trióxido de nitrogênio produzido na primeira etapa reage com o monóxido de carbono produzindo gás carbônico e dióxido de nitrogênio. Se você somar essas duas etapas, você vai chegar na reação lá de cima. Por isso que ela é chamada reação global, que é a soma das etapas. Bom, qual seria a expressão da velocidade para essa primeira etapa? V igual a K, que multiplica NO2 ao quadrado. E para a segunda?
V igual a K, que multiplica NO3 elevado a 1 vezes CO elevado a 1. Observaram que até aí eu usei os coeficientes estequiométricos? E observaram mais uma coisa. Ele não só disse as etapas, para deixar claro que não é uma reação elementar, como ainda disse a velocidade relativa de cada uma delas. A primeira etapa é uma etapa lenta, enquanto que a segunda etapa é uma etapa muito rápida. E aí estão as expressões das velocidades da etapa lenta e da etapa rápida, utilizando os coeficientes algébricos. Agora, a parte de profunda importância. Observe. Qual é a expressão da velocidade da reação global? Observe. Reação global. 1NO2 mais 2CO. Olha só. No caso de uma reação não elementar, a expressão da velocidade da reação global vai se basear na etapa lenta. A etapa rápida não contribui de forma decisiva para a velocidade do processo. Você vai estar pensando, se a etapa é rápida, é ela que define. Não, senhor. Observe que os reagentes se transformam em produto. Qual é o tempo que essa reação leva para ocorrer? Quem determina quanto tempo ela leva para ocorrer de forma relevante? É a etapa lenta. Porque se a primeira etapa leva 1 hora e a segunda etapa leva 1 minuto, quem determina o tempo total de produção não é a etapa rápida, é a etapa lenta. É a etapa na qual nós devemos agir, por exemplo, com um catalisador, para tornar o processo mais rápido. Então, a velocidade de uma reação não elementar se baseia exclusivamente na etapa lenta. E a expressão da velocidade da etapa lenta é V igual a K, que multiplica a concentração molar de NO2 elevado ao quadrado. Então, é essa a expressão que eu vou usar para velocidade da reação global. Então, a expressão da velocidade da reação global se baseia na etapa lenta. Eu uso os coeficientes da etapa lenta. Observe que na reação global, o NO2 tem coeficiente 1, mas na etapa lenta, o NO2 tem coeficiente 2. Portanto, o NO2 vai estar elevado ao quadrado e não a 1. Entenderam? Ok? Vamos a alguns exemplos da expressão da velocidade para reações não elementares. Preste muita atenção nessa etapa, porque essa etapa é onde estão as questões mais difíceis dos vestibulares que vocês vão prestar. Bom, mecanismo da reação. Olha só, esse é um termo que aparece no seu enunciado. O que é o mecanismo da reação? Lembra que na reação anterior, não elementar, eu mostrei primeira etapa e segunda etapa? É isso que eu chamo de mecanismo. É como a reação ocorre. Na reação elementar não há necessidade disso, porque ela ocorre num ponto só. Então, a própria equação da velocidade já é o próprio mecanismo. Então, vamos lá. Mecanismo da reação. Tá vendo? Ó? H2 mais 2NO, gás de hidrogênio, mais 2 de monóxido de nitrogênio, dando monóxido de dinitrogênio mais água, né? E a outra etapa, H2 mais N2O, dando N2 mais H2O. Aí estão as duas etapas da reação. Reação global. Lembra que eu disse que ela é obtida somando as etapas? Então, observe. N2O está no produto, N2O está no reagente. Você pode cancelar. Tudo bem? Agora, observe
que o gás hidrogênio H2 e H2 estão do mesmo lado, então eles vão ser somados. As águas no produto também estão do mesmo lado, então elas vão ser somadas. Então a reação global vai ficar assim, ó. 2H2 mais 2NO, dando N2 mais 2 águas. Essa é a reação global que é obtida a partir das etapas da reação. Essas etapas são denominadas mecanismo da reação. E olha aí o que eu disse a vocês. A primeira etapa é a etapa lenta, a segunda etapa é uma etapa rápida. Então, tudo isso, de alguma maneira, vai ser dado no exercício. Ok? Observe, o que nós vimos? Que a expressão da velocidade vai se basear, olha só, expressão da velocidade da reação global. Ela vai se basear, ela vai se fundamentar na etapa lenta. Observe que na etapa lenta, o coeficiente do hidrogênio é 1. E na reação global, o coeficiente da reação é 2. Então, a expressão da velocidade vai ter H2 elevado a 1 e não a 2, porque na etapa lenta esse coeficiente é 1. Então, vamos ver a expressão da velocidade. Olha lá. H2 elevado a 1 e o monóxido elevado a 2. Essa é a expressão da velocidade da reação global, que se baseia na etapa lenta. Beleza? Agora vamos ver como essa questão caiu no vestibular da FUVEST. Observe. O enunciado da questão. Uma certa reação genérica representada pela equação abaixo. A mais 4B dando x mais y. É formada após a ocorrência de 3 etapas. Então, já sei que não se trata de uma reação elementar. Já sei que eu vou ter que me basear na etapa lenta para determinar a expressão da velocidade. E as 3 etapas estão representadas a seguir. Não esqueçam, essas etapas é o que eu chamo de mecanismo da reação. Já falei para vocês que esse tema aparece em prova. Então vamos lá. Primeira etapa, tá vendo lá? Etapa lenta. A mais 2B dando C mais D. Observe que o coeficiente de B não é 4, igual ao da global, é 2 na etapa lenta. A segunda etapa, C mais B dando X. Toninho, como é que eu sei que são etapas de um mesmo processo? Observe que o produto de uma etapa é reagente da outra. Isso é uma indicação de que são etapas de uma mesma reação. Ok? E D mais B, D, que é, tá vendo lá, o produto da primeira etapa? São todas etapas de uma mesma reação. D mais B dando Y. Observe, a segunda e a terceira etapas são etapas rápidas, enquanto que a primeira é a etapa lenta. Vamos ver o que ele quer saber? Qual das alternativas abaixo contém a expressão da velocidade para essa reação genérica? Gente, tranquilo. Eu não tenho que me basear na etapa lenta? Se eu tenho que me basear na etapa lenta, a expressão da velocidade da reação global vai ser a expressão da velocidade da etapa lenta, que é V igual a K, que multiplica A elevado a 1, que é o coeficiente algébrico da etapa, do A na etapa lenta, que multiplica B elevado ao quadrado, que é o coeficiente, né, lá, algébrico, lá, estequiométrico, da etapa lenta. Portanto, a expressão da velocidade da reação global vai ser V igual a K, que multiplica A elevado a 1, que multiplica B elevado ao quadrado. Resposta, letra B. Viu como é tranquilo? Não é fácil, hein? Agora vamos ver, né, os campos de atuação da cinética. Para que serve a cinética? Vocês estão acostumados com essa história de passar creminho, de passar não sei o quê, para não ficar velho, para ficar para sempre jovem. E para que servem esses creminhos?
retardar o envelhecimento. Então, isso é uma das muitas aplicações da cinética. Aquele atum que você compra em conserva, como é que você sabe que ele está bom? Porque nós retardamos a destruição daquele material com alguns componentes. Nós estudamos a velocidade de degradação desse alimento e criamos meios para impedir ou diminuir a velocidade com que isso ocorre. Lembra lá dos fatores que alteram a velocidade? Geladeira, diminui a temperatura, esse é um dos fatores que mexe na velocidade da reação. Entenderam? Quais são os campos de atuação da cinética? Eu vou citar só 4. Primeiro deles, materiais que você usa em construções, ferro, cimento, lembra na barra que o prédio caiu, aquele tipo de coisa? A oxidação da estrutura principal do prédio, aquilo ali foi uma conservação mal feita por algum motivo. E aí, o material de sustentação foi degradado numa velocidade muito grande. Isso comprometeu a estrutura e acabou desabando. Então, a cinética te permite avaliar que materiais usar e em que condições para que ele cumpra o tempo de vida pré-determinado para aquela construção. Outro, o tempo de biodegradação dos materiais. Como é que você sabe que o plástico vai durar 1 zilhão de anos? Porque nós estudamos a cinética de biodegradação dos plásticos. E aí, com base nesse estudo, nós conseguimos, e o Brasil está muito à frente nisso, nós conseguimos criar plásticos biodegradáveis, ou seja, que se decompõem mais rapidamente na natureza. Rapaz, o Brasil conseguiu criar um plástico que enquanto você usa, ele é normal. Quando você joga fora, ele biodegrada. Porque qual é a desvantagem de um plástico comum? Não é biodegradável. Qual é a desvantagem de um plástico biodegradável? Ser biodegradável. Ele pode se decompor antes da sua necessidade. Então, em relação a isso, tem que haver um balanceamento de tempo em função do tempo de uso do material. O Brasil não é o que você vê nos jornais, nos congressos. O Brasil é um país de pujança, o Brasil é um país de altíssimos técnicos. Nós temos os melhores técnicos do mundo. Nós somos muito bons. Observe. Chernobyl, por exemplo. Quando é que vai voltar a habitar aquilo lá com segurança? Em função do estudo cinético do material radioativo, nós sabemos que aquilo ali vai voltar a ser habitado lá para o ano 3000. Se as técnicas de limpeza de radiação continuarem as mesmas, o que eu acho pouco provável. Já estão estudando formas de limpar radiação para que o local seja habitado o quanto antes. Bom e ruim. Bom para o acidente, ruim para o uso de uma bomba atômica, que não é usada porque vai atingir os vizinhos que não tem nada com isso. Mas se eu consigo soltar a bomba, destruir o que eu tenho que destruir e logo após limpar a radiação, isso vai ser um grande problema. E finalmente, o tempo de validade, alimentos, remédios. Como é que você sabe que aquele remédio pode ser usado em determinado tempo? É o estudo cinético do material do remédio. Como é que você sabe que aquele alimento pode ser utilizado até determinado tempo? É o estudo cinético. A cinética é fundamental no nosso dia a dia.
Entenderam isso? Agora, parte final de cinética. A cereja do bolo. A parte top. Se segure e vem comigo. Vamos agora ver uma coisa chamada ordem da reação. Queridos, vestibular de UERJ, vestibular de Unicamp, SpaceX, queridos, o que é a ordem de uma reação? A ordem da reação define de que modo a velocidade irá variar em função das concentrações. O que nós sabemos? Nós sabemos que se aumentarmos as concentrações, aumenta o número de choques. Se aumenta o número de choques, aumenta a probabilidade do choque ser efetivo e, consequentemente, de ocorrer uma reação. Agora, o que eu não sei? Se eu triplicar a concentração, a velocidade aumenta? Sim. De quanto? Quem define isso é a ordem da reação. A ordem da reação vai definir a forma como a velocidade irá variar em função das concentrações, ok? Então, agora vamos lá. De onde é que sai? O que é a ordem? De onde é que sai a ordem? A ordem da reação é aquele expoente das concentrações molares dos reagentes. Lembram? O X, o Y, o A e o B. Aqueles expoentes são denominados ordem. Em matemática, são chamados de grau. Segundo grau, primeiro grau. Em química, segunda ordem, primeira ordem. Então vamos ver isso aí. Olha para essa reação. V igual a K, que multiplica A elevado a 2 e B elevado a 1. Isso quer dizer o seguinte, que essa reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Por quê? Porque A está elevado a 2. Esse 2 é a tal ordem. E B é de primeira ordem, pelo mesmo motivo. Agora, veja só. E qual é a ordem da reação? A ordem da reação é a soma das ordens. Segunda ordem mais primeira. Então, essa reação é dita de terceira ordem. Toma cuidado com isso, hein? Qual é a ordem da reação? Terceira ordem. Qual é a ordem da reação em relação aos reagentes? Segunda ordem em relação ao A, primeira ordem em relação ao B. Presta atenção, não confunda a reação. A ordem dela com a ordem do reagente. A ordem da reação é a soma das ordens de cada reagente. Então, se a questão disser a reação é de segunda ordem em relação ao A, ela é de segunda ordem em relação ao A. Isso não é a ordem da reação. A ordem da reação é a soma dessas ordens. De que maneira a ordem interfere na velocidade de uma reação? Dessa maneira. Reação 2A mais B dando produto. Expressão da velocidade V igual a K, que multiplica A ao quadrado vezes B elevado a 1. Estou admitindo que se trata de uma reação elementar. Observe que a ordem da reação em relação ao A é 2, é de segunda ordem. Em relação ao B é 1, é de primeira ordem. Mas o que isso quer dizer? O que significa isso? Cara, presta bem atenção. Vamos pegar o A. A reação é de segunda ordem em relação ao reagente A. Vamos ver o que significa. Se nós duplicarmos a concentração do reagente A, eu sei que a velocidade aumenta. Mas aumenta de quanto? Ah lá. Eu fiz uma parte algébrica para vocês verem. Está aí a expressão da velocidade. Nós duplicamos a concentração de A, tá vendo? 2A.
Como é que o A sai de dentro do colchete? Elevado ao quadrado. 4. Observe que o quadrado continua do A. O quadrado é tanto para o 2 quanto para o A. Então a velocidade agora, por que eu botei velhinha? Porque não é mais a mesma velocidade. Por que o K continua K? Porque eu não mexi na temperatura. E a única variável de estado capaz de mexer no valor de K é a temperatura. Bom, observe que isso aqui nada mais é que a velocidade branca lá em cima, ou seja, a velocidade antes de eu duplicar A. Então, isso é V. Então, V' é 4 vezes V. Portanto, quando eu duplico a velocidade quadruplica, porque A está ao quadrado. Então, tudo que eu fizer no A irá refletir na velocidade quadraticamente. Então, de que modo a velocidade da reação varia em função da concentração de A? Varia numa forma parabólica, porque A está ao quadrado, igualzinho a matemática. Agora observe, um detalhe importante. Eu estou analisando de que maneira a velocidade varia em função de A. Portanto, a concentração de B tem que ser mantida constante, para que o B não interfira em A, para que o B não interfira na velocidade. Entenderam? Vamos agora analisar de que modo a velocidade vai variar em relação ao B. Deu um tempinho para vocês lerem. Bom, a reação é de primeira ordem em relação ao reagente B. Vamos analisar? Quando duplicamos a concentração do reagente B, vamos ver o que vai acontecer. Ah lá, viram? Dupliquei B. Velhinha porque é uma nova velocidade. 2 está elevado a 1. Como é que 2 sai dentro do colchete? Como 2. Observe que isso aqui é a velocidade inicial lá, antes de duplicar o B. Portanto, a velocidade é 2V. Então, quando eu duplico B, duplica também a velocidade. Por quê? Porque B é de primeira ordem. E aí, perceba que a variação da velocidade com a concentração de B é uma reta, porque é de primeira ordem. Na matemática, é de primeiro grau. Agora, olha lá, mantive o A constante, para que ele não atrapalhe em B. É uma reta. Foi? Agora vamos ver alguns exemplos de ordem de reação. Tá aí, tá? Eu estou partindo do princípio que a reação é elementar. Você já sabe como fazer quando não for. Expressão da velocidade, está aí. Qual é a ordem da reação? Em relação ao H2, primeira ordem. Em relação ao CL2, primeira ordem. Como está tudo elevado a 1, vai ser uma reta. Então a velocidade varia linearmente em relação ao H2 e varia linearmente em função ao CL2. Olha lá. Velocidade em função do H2, mantido o CL2 constante, uma reta. Velocidade em função do CL2, mantido H2 constante, também uma reta. Ok? Mais um exemplo. Tá vendo aí? 2 gênero 2. Qual a expressão da velocidade? Tá vendo? Então a reação é de segunda ordem em relação ao reagente. Se é de segunda ordem, a variação da velocidade em função do NO2 vai ser uma parábola. Olha lá. Entenderam isso aí? Numa boa? Agora, olha só. Uma questão de vestibular de ordem de reação. Olha como é que isso cai. O estudo cinético da reação 2A, dando 2B mais C, está representado na tabela abaixo. Lembra estudo cinético? Lembra mecanismo? É a maneira como a reação ocorre. Só que ao invés de dar as etapas, ele deu a tabela. Olha lá a tabela que ele deu. Está vendo aí? Concentração de A em mol por litro, velocidade em mol por litro por segundo. Ele fez duas experiências. Numa experiência, ele botou a concentração de A igual a 0,1.
e mediu a velocidade. Na segunda experiência, ele botou a concentração de A igual a 0,2 e mediu a velocidade. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Determine a equação da lei da velocidade dessa reação. Então, ele deu o estudo cinético, já sei que não é uma reação elementar, ele botou a experiência, cara, ele deu qualquer dado em relação à reação, ela não é elementar. Se ela for elementar, ele dá só a reação. Deu uma tabela, deu um gráfico, ela não é elementar. E ele quer saber a equação da lei da velocidade dessa reação. Como é que eu vou fazer isso? Observe. Vamos lá. Tá aí a reação, tá? V igual a K que multiplica A elevado a X. Por que X não é igual a 2? Porque não é uma reação elementar. X só é igual ao coeficiente estequiométrico se for uma reação elementar. Tá aí a tabela, botei para vocês verem. Vamos analisar o seguinte. Observe. Observe que da primeira experiência para a segunda, a concentração de A dobrou. E a velocidade octuplicou. E o que nós sabemos? Que tudo que ocorre em A vai refletir na velocidade elevado a x. Portanto, se a concentração de A duplica, a velocidade vai mudar de quanto? De 2 elevado a x. Então, 2 elevado a x vai dar 8. Por quê? Porque ao duplicar A velocidade aumentou 8 vezes. Então, 2 elevado a x aumentou a velocidade 8 vezes. Daí eu concluo que x é igual a 3. 2 ao cubo igual a 8. Então, a expressão dessa velocidade é v igual a k, que multiplica A elevado ao cubo. Observou como o expoente é diferente do coeficiente de A? Portanto, não é uma reação elementar. Entenderam? Entenderam? Isso aí é uma questão de muito bom nível, hein? E agora, para finalizar a parte teórica dessa última aula de cinética, vamos falar de uma coisa chamada ordem aparente de uma reação. Vocês não vão ver isso aí em livro nenhum. Olha que isso cair numa prova vai ser o inferno. Observe a reação elementar. Estou assumindo que ela é elementar. A mais B dando C. O que você esperaria? Que V igual a K, que multiplica A elevado a Azinho, vezes B elevado a Bzinho, já que é uma reação elementar. No entanto, caso a concentração inicial de B for extremamente maior que a concentração inicial de A, tá vendo aí, ó? A quantidade de B é muito maior que a de A. A reação não vai depender de B, uma vez que eu tenho B suficiente para reagir. Então, a reação vai depender exclusivamente de A. Então, apesar de ser uma reação elementar, a velocidade não vai depender de A e B, vai depender da concentração de A, porque B tem uma concentração infinitamente maior que a de A. Cara, o dia que isso cair numa prova de vestibular, vai ser saco. Só vocês vão resolver. Isso não está em lugar nenhum. Pode olhar no seu livro. Você já ouviu falar disso? Você nunca ouviu falar disso. Entenderam? Então a expressão da velocidade é V igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a Z. Espero que vocês tenham acompanhado essa aula com muito carinho, com muito cuidado. Foi uma aula que eu preparei para vocês também com muito carinho e também com muito cuidado. Espero que tenha atendido às exigências de vocês. E vocês podem ter certeza que com isso aí, vocês vão ser capazes de resolver qualquer questão de vestibular. Agora vamos à segunda etapa dessa aula, onde eu vou resolver para vocês algumas questões selecionadas. Botei tudo no mesmo slide, no mesmo trabalho, para que vocês não tenham
trabalho de ficar procurando onde estão os exercícios. Está tudo junto, tá bom? Muito obrigado a vocês e vamos aos exercícios. Vamos ao nosso primeiro exercício. Aplique a equação de Goldberg-Vaage, lei da ação das massas, expressão da velocidade, às reações apresentadas. Observe. Verifique. Ele não disse nada em relação à reação. Não deu gráfico, não deu tabela, não deu mecanismo. Significa que se trata de uma reação elementar. Então a expressão da velocidade é bem simples. V igual a K, que multiplica a concentração de N2 ao quadrado vezes O2 ao cubo. Os expoentes são iguais aos coeficientes estequiométricos, lembram? Aí. Ok? NO2 ao quadrado. Perfeito? Muito fácil, né? Vamos ao segundo exercício, que já é um exercício mais no modelo UERJ. A UERJ costuma usar esse modelo. Observe só. Numa reação temos X mols por litro de H2 e Y mol por litro de O2. A velocidade dessa reação é V1. Se nós dobrarmos a concentração de hidrogênio e triplicarmos a de oxigênio, a velocidade passa a V2. Ele quer saber qual a relação V1 sobre V2, ou seja, quantas vezes uma é maior que a outra. Ele deu a reação 2H2 mais O2, 2H2O. Se ele não mencionou nada, trata-se de uma reação elementar. A expressão para essa velocidade é V igual a K, que multiplica H2 ao quadrado, vezes O2 elevado a 1, que são as ordens das reações, lembram? Bom, o que ele quer fazer? Ele quer duplicar a concentração de gás hidrogênio e triplicar a concentração de gás oxigênio. Portanto, isso fica assim. Dupliquei H2, tripliquei O2. Observe que antes eu chamei a velocidade de V1 e agora eu chamei a velocidade de V2, porque não é mais a mesma velocidade. Bom, quando o 2 sai de dentro do colchete, ele sai elevado a 2, portanto sai como 4. E o 3 sai elevado a 1, portanto sai como 3. Então fica V2 igual a 4, que multiplica 3, que multiplica KH2 ao quadrado, O2 elevado a 1. Observe que K, que multiplica a concentração de H2 ao quadrado vezes concentração de O2 elevado a 1, nada mais é que a antiga velocidade, V1. Então, 3 vezes 4, 12. Então, a nova velocidade é 12 vezes a velocidade inicial. Portanto, a resposta é a letra C. Tranquilo, né, gente? Tranquilo. Isso é uma questão, exame de qualificação da UERJ. E o conhecimento que está aí intrínseco também é usado na prova específica da UERJ. Agora vamos para o terceiro exercício. Esse exercício é de uma prova específica da UERJ. Olha como é que a banda toca diferente. Considere a equação química global entre os compostos HBr e NO2. Você já sabe que não é uma reação elementar, que ele diz que é uma reação global. O estudo cinético, lembra o mecanismo de reação? Ele foi proposto de duas formas, mecanismo 1, mecanismo 2. Lembra que eu disse a vocês que quando a reação não é elementar, os expoentes são determinados experimentalmente, está aí, via mecanismo. Aí ele propôs dois mecanismos. Ele disse, olha, o mecanismo pode ser o 1, onde o 1 tem a reação lenta HBr mais NO2 e a reação rápida HBr mais HBrO. Observe que o ácido hipobromoso HBrO, na primeira etapa, está no produto, e na segunda etapa é usado no reagente. Então, trata-se de uma reação em várias etapas, no caso, duas.
Como é que eu sei que são duas etapas do mesmo processo? Que o produto de uma é o reagente da outra. E o segundo mecanismo proposto, na etapa lenta, são 2 HBr. 2 de HBr, entenderam? O hidrogênio, que é produto dessa etapa, é reagente da etapa subsequente. Então, observe que a etapa lenta, que é a que manda no processo, no primeiro mecanismo proposto, é 1 HBr e 1 NO2. No segundo mecanismo, o NO2 não aparece na etapa lenta. Verificaram isso? E o HBr tem coeficiente 2. Vamos ver. Realizou-se, então, um experimento. Então, olha só. Ele propôs 2 mecanismos. Olha, essa reação pode ocorrer desse jeito ou desse jeito. E aí o cara foi para a prática, lembra? Experimentalmente. E ele fez um experimento no qual ele mediu a velocidade da reação em função das concentrações iniciais dos reagentes, mantendo a temperatura constante, para que o K não mude. E ele mostrou os resultados que ele obteve. Olha só, isso é a realidade. Mecanismo é uma proposta teórica. A realidade foram os experimentos que ele realizou. E os experimentos estão nessa tabela. Está vendo aí? Concentração inicial de HBr, de NO2 e a velocidade obtida em cada par de concentração. Vamos resolver essa questão com calma. Bom, determine a ordem global da reação. Em seguida, indique qual dos mecanismos, o 1 ou o 2, representa a reação global. Ou seja, qual é o mecanismo, 1 ou 2, que de fato representa o que ocorre na prática, na realidade. Aí está a reação global, eu transcrevi para que vocês pudessem acompanhar. E vamos lá. Vamos determinar a expressão da velocidade fundamentados nas experiências que ele realizou. Tá aí, aí estão as experiências. Observe. Numa primeira experiência, ele usou 0,01 mol por litro de HBr e 0,01 mol por litro de NO2 e obteve uma velocidade de 0,05 mol por litro por minuto. Toninho, por que por litro? Porque litro é menos 1, é porque o litro está embaixo. Como ele passou para cima, ficou litro é menos 1. Numa segunda experiência, ele usou 0,02 mol por litro de HBr e 0,01 mol por litro de NO2, obtendo uma velocidade de 0,1 mol por litro por minuto. E na terceira experiência, 0,01 mol por litro de HBr e 0,02 mol por litro de NO2, obtendo uma velocidade de 0,1 mol por litro por minuto. Bom, lembra, quando eu analiso a velocidade em função de um dos reagentes, eu procuro manter o outro constante. Portanto, eu vou escolher a primeira e a segunda experiência, porque o HBr variou de 0,1 para 0,2 e o NO2 permaneceu constante. Aí eu sou capaz de avaliar como o HBr interfere na velocidade. Entenderam? Então vamos lá. Expressão da velocidade V igual a K, que multiplica HBr elevado a x, NO2 elevado a y. Eu não estou dizendo que os dois entram, até porque x ou y pode ser zero. Estou dizendo que, via de regra, a expressão da velocidade é essa, porque HBr e NO2 são os reagentes. X e y, porque eu não sei quais são os expoentes, já que a reação não é elementar. Então vamos lá. Determinação do valor de x. Eu peguei a primeira e a segunda experiências, porque o HBr variou, duplicou, e o NO2 se manteve constante. Por isso eu escolhi a primeira e a segunda. Eu escolhi um par onde um dos reagentes permanece constante. Ora, o que eu observei? Quando a concentração de HBr duplicou,
ok? Quando a concentração da HBr duplicou, a velocidade também duplicou. Ora, lembram? Tudo que eu faço no reagente reflete na velocidade elevado à ordem. Se ao duplicar a HBr a velocidade também duplica, é porque 2 elevado a x, que é a ordem, é igual a 2. Portanto, x é igual a 1. Então, eu já sei que a reação é de primeira ordem em relação ao HBr. Já sei que o mecanismo 2 está furado, porque eu sei que quem determina a expressão da velocidade da reação global são os reagentes da etapa lenta. E no mecanismo 2, o HBr tem coeficiente 2. E aí eu observei que o HBr está elevado a 1. Perfeito? Vamos achar agora o Y. Então eu já sei que o HBr está elevado a 1. Vamos achar o Y. Repetir a tabela para vocês. Agora eu vou escolher um par onde o HBr fique constante, o NO2 varie. Aí eu vou pegar a primeira e a terceira. HBr constante, NO2 duplicou, perceberam? E o que houve com a velocidade? Também duplicou. Ah, minha gente, se duplicou a concentração e duplicou a velocidade, é porque a concentração está elevada a 1. Que se a concentração tivesse elevada a 2, ao duplicar a concentração, a velocidade aumentaria 4 vezes. Então, 2 elevado a 1 igual a 2. Não? E daí você descobre que aquele y também é 1. Então, aí está a expressão da velocidade. E você vai observar que ela tem uma ordem global igual a 2. Ela é de segunda ordem, 1 mais 1. E aí? Está aí o mecanismo 1, está aí o mecanismo 2. A etapa lenta é a que me interessa. Observe que no mecanismo 2, a etapa lenta, tem 2 HBr. Se ela estivesse correta, o HBr estaria elevado ao quadrado e o NO2 não participaria do processo. Não tem NO2. Na etapa, no mecanismo 1, HBr e NO2 participam da etapa lenta e ambos têm coeficiente 1 e, portanto, vão ter expoentes 1. Portanto, o mecanismo correto é o primeiro mecanismo e a ordem global é a segunda. Entenderam a solução dessa questão? Questão de UERJ, questão top. Essa questão foi um estrago, questão da prova específica da UERJ. Muita gente está falando medicina hoje, dependeu dessa questão para passar para a medicina, porque foi uma questão diferenciada, entendeu? Agora vamos resolver uma outra questão. Isso aí foi do vestibular da FUVEST. Questão de alto nível também. Bem semelhante à questão da UERJ. Tabela, tá vendo? Olha lá. A cinética da reação foi estudada em solução aquosa, seguindo o número de mols de Hg2 e Cl2 que precipita por litro de solução por minuto. Então, o Hg2Cl2 é um sólido, como a reação demonstra. À medida que a reação ocorre, o Hg2 e o Cl2 vai precipitando. Aí o que se faz? Você vai pesando o Hg2Cl2 em função do tempo. E você vai descobrindo que massa vai precipitar com o tempo. Com isso, você é capaz de avaliar a velocidade da reação em função da precipitação desse produto. Bom, dito isso, olha a tabela que ele me apresentou. Numa primeira experiência, a concentração de HgCl2, né? Tudo certo? Cloreto de mercúrio 2, tudo bem? Reagindo com oxalato, tudo certinho? Então, primeira experiência, 0,1, 0,15. Velocidade, 1,8 vezes 10 a menos 5. As concentrações estão em mol por litro e a velocidade em mol por litro por minuto. Segunda experiência, 0,1 mol por litro de HgCl2, 0,3 de C2O4, menos 2. Velocidade 7,2 vezes 10 a menos 5.
E a última experiência, 0,05, né, de cloreto de mercúrio 2 com 0,3 de oxalato, produzindo uma velocidade, gerando uma velocidade de 3,6 vezes 10 a menos 5 mol por litro por minuto. O que ele quer? Ele quer saber a expressão da velocidade da reação, primeiro. Segundo, ele quer a ordem da reação. E por último, o valor do K. Sacou? Não fiz nenhuma questão ainda assim. O valor do K. Então vamos lá. Primeiro, botei a tabela aí. Vamos achar a equação da velocidade. Lembram? Eu vou pegar um par onde um dos reagentes permaneça constante e o outro varie. Vou pegar a primeira e a segunda. Por quê? Porque na primeira e a segunda, o HgCl2 está constante e o C2O4, 2 menos, está variando. Bom, a expressão da velocidade é V igual a K, reagente elevado a X e Y, porque não é elementar, então eu não sei os valores dos expoentes. E agora eu vou determinar o valor de Y, que é o expoente do C2O4. Então eu vou escolher um par onde o HgCl2 permaneça constante para analisar como a velocidade varia em função do oxalato, C2O4, 2 menos. Como eu já disse, escolhi a primeira e a segunda. Percebeu? Isso está constante. E daqui para cá, duplicou. Perceberam? A concentração do oxalato duplicou. E a velocidade quadruplicou. Então, observe, quando duplicou a concentração, a velocidade quadruplicou. Ora, eu sei que o que eu faço no oxalato reflete na velocidade elevado à ordem. Qual é a ordem do oxalato? Y. Então, eu sei que 2 elevado a Y é igual a 4. Daí eu tiro que Y é igual a 2. Portanto, eu já sei que o expoente de I do oxalato é 2. Agora vamos achar o X. Então eu vou achar um par onde o oxalato permaneça constante e o cloreto de mercúrio 2 varie. E aí eu vou pegar a segunda e a terceira. Observe, o oxalato é 0,3 e 0,3 e o HgCl2 passou de 0,1 para 0,05. Como eu não sou muito bom na divisão, ao invés de fazer da segunda para a terceira, eu vou fazer da terceira para a segunda, que aí eu vejo que ele duplicou. Sacou a malandragem? Como é que eu vou dividir por 2? Duplicou. Eu percebo que isso aqui está constante. E quando a concentração do cloreto de mercúrio 2 duplicou, olha o que aconteceu na velocidade. Também duplicou. Entenderam o que eu fiz? Ao invés de ir de 0,1 para 0,05, ao invés de dividir por 2, eu fui da terceira para a segunda, que eu multipliquei por 2. Eu acho mais fácil. Então, observe que ao duplicar a concentração de HgCl2, a velocidade também duplica. Portanto, é óbvio que x é igual a 1. Que se x fosse igual a 2, ao duplicar a concentração, a velocidade aumentaria 4 vezes. Então, x é 1. Portanto, a equação da velocidade é V igual a K, que multiplica HgCl2 elevado a 1 e o oxalato elevado a 2. Entenderam a primeira parte? Bom, a segunda está morta. Qual é a ordem da reação? 3 mais 1, 2 mais 1, desculpa. Terceira ordem. Fácil. Agora, vamos para a letra C. O valor do K. Eu vou usar a primeira experiência. Por que eu vou usar a primeira experiência? Porque eu quero. Poderia usar a segunda ou a terceira. O K é constante, a temperatura foi mantida constante. Eu não posso mexer na temperatura. Usei a primeira. A expressão da velocidade que nós já achamos é essa aí. Tá vendo? Lembra? Usei a primeira experiência. Qual é o valor da velocidade? 1,8 vezes 10 a menos 5. Qual é o valor da concentração do cloreto de mercúrio 2? 0,1. E qual é a concentração do oxalato?
0,15. Eu vou substituir. Isso vai ficar assim. Eu botei as unidades, depois eu explico por quê. Tá vendo? É 1,8 para o V, 0,1 para o HgCl2 e 0,15 para o C2O4, 2 menos. Ok? Daí o algebrismo leva as unidades. Tá? Tudo bem? 8 vezes 10. Vou voltar aqui para vocês verem. Valor de K, 8 vezes 10 a menos 3. Tudo bem? Certinho? Tranquilo. Minha esposa que está aqui do meu lado, que também é química, disse que acha que eu resolvi isso rápido demais. Então vou voltar um pouquinho. Olha só. 1,8 vezes 10 a menos 5 igual a K, que multiplica 0,1 vezes 0,15. K vai ficar igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre 0,1 vezes 0,15. Não estou preocupado com as unidades por enquanto. Está vendo? 1,8 vezes 10 a menos 5, 0,1, 0,15. Aí eu vou multiplicar 0,1 por 0,15, vai dar 0,015. Vai dar 1,8 sobre 0,015. Eu sei que a conta é ruim. Isso vai dar 8 vezes 10 a menos 3. Olha, a unidade do K varia. Você não vai botar a unidade de K, a não ser que ele peça. Ele pediu o valor do K. Qual vai ser a resposta que você vai botar? 8 vezes 10 a menos 3. Ponto. Agora, se ele pedir a unidade, eu fiz um trabalhinho aqui para mostrar a vocês como é que eu calculei essa unidade. Observe. Está vendo a equação aí? Olha só. A velocidade está em mol vezes litro vezes minuto a menos 1. As concentrações estão em mol vezes litro a menos 1, sendo que o oxalato está ao quadrado. Então vai ficar mol vezes litro a menos 1 ao quadrado. Então isso fica assim, ó. K igual mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1 sobre mol vezes litro a menos 1 vezes mol vezes litro a menos 1 ao quadrado. Isso vai ficar assim, tá vendo? Ó? O numerador mantém. Observaram ali que eu elevei o mol ao quadrado e o litro também ao quadrado, porque estava elevado ao quadrado? Aí quando eu multiplico o denominador, mol ao quadrado vezes mol, vai dar mol ao cubo. Litro a menos 1 vezes litro a menos 2 vai dar litro a menos 3. Então, o K fica mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1. Mol ao cubo vezes litro a menos 3. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou manter o numerador e vou subir o denominador. Aí o mol que estava elevado a 3 fica mol a menos 3. E o litro que estava elevado a menos 3 fica litro a 3. Olha, se tem mol elevado a 1 vezes mol elevado a menos 3, mantém a base sobre os expoentes. Vai dar mol a menos 2. Se é litro a menos 1 e litro a 3, mantém a base sobre os expoentes. Vai dar litro ao quadrado. Então vai ficar mol a menos 2, litro ao quadrado, minuto a menos 1. Está aí a expressão a análise dimensional do K. Está aí a unidade de K. Se a equação pedir. Se a equação não pedir, não coloque a unidade. Bote apenas o valor. Está aí. 8 vezes 10 a menos 3, litro ao quadrado, mol a menos 2, minuto a menos 1. Raramente as provas pedem a unidade, mas já pediram. Como sempre, espero ter sido útil, espero que vocês tenham aproveitado, tenham gostado, que essa aula seja útil aí na vida de vocês e que leve vocês à aprovação nesse vestibular, que vocês sejam muito felizes ano que vem, cursando uma universidade. Até a próxima. Muito obrigado.